Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Acho que agora foi, hein? Tá me ouvindo aí? Estou escutando. Boa noite, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Acho que agora vai, hein? Agora vai, agora boa. Deixa eu só pegar o fonezinho aqui, que seu som tá bem baixo pra mim, Canhão. Pera aí, deixa eu... Mas vai mandando aí, rapidão. Vai falando, dando boa noite pra galera, explicando da live. Então, pessoal, muito boa noite. Depois eu vou colocar aqui o tema da live, mas o tema da live de hoje é falando sobre a residência de neurocirurgia. Então, você que pensa fazer, você que está fazendo medicina, você que vai entrar em medicina, você que pensa um dia fazer neurocirurgia, é uma das suas possibilidades, é um dos seus sonhos fazer neurocirurgia. Hoje, a live de hoje, a gente vai tirar todas as dúvidas da residência em si de neurocirurgia. Como é que funciona o R1, como é que funciona o R2, o R3, o R4, o R5, quais são as obrigações, quantidade de plantões que tem que dar, se dá para trabalhar por fora. E todas essas dúvidas relativas à residência de neurocirurgia, a gente vai tirar as dúvidas nessa live de hoje e fazendo aquecimento, já anunciando aí em primeira mão, para o treinamento R0 em neurocirurgia. Então, esse treinamento é voltado para todos os estudantes de medicina que querem fazer neurocirurgia, ou que gostam de neurocirurgia, ou que estão fazendo a prova agora de neurocirurgia esse ano para entrar na residência em 2021 e querem entrar na residência já com um nível que vai fazer grande diferença no seu R1, um nível de conhecimento voltado tudo no exame neurológico, na neuroanatomia, em tudo que o futuro residente de neurocirurgia precisa saber, tanto para a residência quanto para a vida. Tá, tá bem aí, Cezinha, a ligação? Também às vezes trava Agora um foi, pouco. agora foi. Foi mal aí. Agora quando eu consegui um áudio bom aqui. Tá Então vamos lá, escutando? assim, mas tô escutando bem, Canhão. Agora sucesso total. Desculpa aí, hein, galera, mais uma vez, mas ó, tamo aí ainda, todo mundo a todo vapor assistindo aí. Tá cortando Acho, bastante a internet do Caio. Eu acho que por causa disso também deve ter dado uns pau lá, Caio, mas sem estresse. mas tá bom agora? Dá para escutar? Eu tô vendo bem, tá cortando só a sua imagem, mas o som tá bom. Melhorou? Tá ouvindo aí? Melhorou agora? Melhorou pra cacete. Show de bola, Caio, vambora Então que agora tá, melhorou. Show, vamos. melhorou demais. Bom, galera, desculpa aí atraso, né, que a gente já atrasou aí quase 15 minutos por causa dos problemas aí técnicos, mas como eu estava dizendo já no SOS, Caião, tava voltando já a falar já da rotina, falando, pô, ó, como que é o R1, o R2, e eu tinha começado já no R1, para não perder muito tempo, para a gente falar bem aí como que é essa rotina, né? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco agora do R1. Então, você sai da faculdade de medicina, você é interno, você não tem tantas responsabilidades. Às vezes você passou um tempo trabalhando, mas você se torna R1 de neurocirurgia. E já no R1 você já é uma grande diferença de realidade, porque você já tem uma grande carga de responsabilidade que antes você não tinha. Então, Cezinha vai falar mais ou menos como é que funciona a rotina do R1. Vai de segunda a sexta, plantões, como é Exatamente. que funciona, Cezinha? Como eu tava dizendo para vocês, né, o R1 é aquele ano que você vai cair de gaiato no meio de um monte de gente que já sabe alguma coisa de clínica, que já passou por um ano de clínica e está na neurologia. E você é encarado como residente de neurologia, sendo que você não sabe porcaria nenhuma de neurologia na maioria das vezes, tá? Então você chega lá de gaiato no meio de um circo que você não sabe o que está pegando, tem que manusear seus pacientes clinicamente e tem que saber mais ou menos alguma coisa de exame neurológico e neuroanatomia. É hora de você pegar, sentar no livro, porque você vai ter tempo. Neurologia é muito mais tranquilo que neurocirurgia. E você vai pegar no livro para você relembrar exame físico, exame neurológico e neuroanatomia. Para você topografar a sua doença e saber o que o seu doente tem. E isso vai ser usado lá na frente, como a gente já mostrou para vocês. O principal é isso. O principal é você sentar no livro e pegar desse primeiro mês até o sexto ou oitavo mês, dependendo da residência, tem essa divisão de 6 a 8 meses na neurologia, para você aprender o exame neurológico o, e a neuroanatomia, revisar tudo que você já aprendeu na faculdade e focar essa revisão da neuroanatomia para o exame neurológico.
tá? Por isso que a gente sempre fala, a neuroanatomia é voltada para a clínica, tá? Não é para você só decorar o livro, é para você pensar na clínica. E por isso que o nosso curso foi baseado na clínica e tudo mais, como a gente sempre falou. E aí, nesse momento, o seu contato com a neurocirurgia, cara, é muito pequeno. Você vai ter contato com a neurocirurgia quando? Quando você vai para o plantão, por exemplo, eu no R1 dava plantão toda quarta-feira e o Caio lá manda aqui neurocirurgia. E aí vai da sua sorte ou azar, vamos pensar assim, né? Se você tem sorte de ter cirurgia ou azar de ficar sem dormir a noite toda operando. E aí, por exemplo, eu nos meus 2 primeiros meses de residência, não operei nada, cara. Não coloquei a mão numa cirurgia, porque eu estava na neurologia e meus plantões não tinham nada. Até que chegou o start lá, que toda noite estava eu e Caio operando lá, toda quarta-feira, não tinha para ninguém lá naquele hospital, era 1 ou 2 cirurgias pelo menos por noite, né? Então, assim, nesse momento seu contato é esse e seu contato é inicial na enfermaria, ou seja, você começa a entrar na enfermaria. Lá no nosso serviço, na enfermaria o R1 roda com o R+, o R3 geralmente, no sábado e domingo, revezando com o R2. Agora, em outros lugares, o serviço de neurologia é no próprio hospital. Então, você acaba que você faz parte do serviço de neurologia, faz suas funções na neurologia, mas você vai ter que ajudar o seu R2 que está na enfermaria se ferrando lá. Então, a ideia é que você vai ter muito mais trabalho se a sua neurologia, diferente do que a gente passa aqui, que a neurologia é fora, a gente faz neurologia lá no servidor. Se a neurologia é do seu próprio hospital, você vai ter que mandar a bala ajudando o seu R2. E ainda tem serviços que não tem neurologia, tá? Eu tenho alguns serviços que não tem tão assim discriminadamente, ó, você vai passar tantos meses na neurologia, mas em alguns casos de neurologia, quem atende a neurocirurgia, o hospital tem essa revalidação aí. Então, primeiro ano, neurologia e plantões extras na neurocirurgia. Básico é isso. E pode ter alguns extras, né, Canhão? Cezinha? Tá me escutando? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Porque cortou um parte do final, você perguntou dos plantões extras? Aí eu falei assim, pode ter alguns extras aí em cima do plantão, da neurologia, além dos plantões e tudo mais, como a gente tem aqui, os extras da UTI. Né? Entendi. Então, resumindo o que o Cezinha falou, de termos de conteúdo, o que é que o R1 de neurocirurgia precisa saber? Ele precisa sair bem com a base de exame neurológico, isso é fundamental. Um bom neurocirurgião, um bom neurologista, ele tem que saber exame neurológico, ele tem que gostar de fazer exame neurológico antes de tudo. Exame neurológico é algo que na faculdade não é bem ensinado e às vezes no meu caso, por exemplo, da UFB, a gente não via exame neurológico em semiologia. A gente via semiologia do aparelho respiratório, cardiovascular, digestório, mas o exame neurológico a gente não via na cadeira de semiologia, porque é algo meio, não sei, às vezes quem não é da área é difícil de executar. E eu fui ver exame neurológico a primeira vez na minha cadeira de neurologia, lá no 8º período da faculdade, e de uma forma que não era tão didática de se dar. Então, eu não aprendi da forma correta na faculdade. Então, eu vim aprender da forma correta na residência, quando, nos 6 primeiros meses, no caso da nossa residência, mas tem residência que é até 1 ano, que cursa neurologia, que fica na neurologia. Então, é basicamente enfermaria e ambulatório. Então, e pronto-socorro também, quando o hospital tem pronto-socorro na área de neurologia. Então, é enfermaria e ambulatório, que o residente fica nos primeiros 6 meses a 1 ano de neurocirurgia, de neurologia, para ele sair com uma boa base de exame neurológico e uma boa base das doenças neurológicas de uma forma geral, de diagnosticar um AVC, de topografar um AVC, de conduzir um AVC. Então, os neurologistas, de uma forma geral não, de uma forma geral, eles sabem muito mais de exame neurológico do que o neurocirurgião. Às vezes o neurocirurgião ele só quer se deter a imagem, a operar, e às vezes acaba esquecendo, às vezes não aplicando na prática o exame neurológico. E a gente, com esse período na neurologia, a gente acaba aprendendo muito mais com o conhecimento que os neurologistas nos passam, apesar da rotina futura, as doenças serem um pouco diferentes, assim, tem alguns que coincidem, mas na grande maioria as doenças são diferentes do que a gente trata, tanto na neurocirurgia como na neurologia, mas a gente compartilha do mesmo substrato que é o cérebro. Então, os neurologistas, eles ensinam muito bem para a gente, de uma forma geral, o exame neurológico, a semiologia neurológica de uma forma geral, o diagnóstico topográfico, o diagnóstico sindrômico das doenças. Então, a gente aprende isso muito com a neurologia. Isso é a base do primeiro período.
E algumas residências, como a nossa, têm o optativo de um mês de líquor. Então, a gente fica um mês num laboratório de líquor, colhendo líquor e diagnosticando o líquor a partir de lâminas, a partir da contagem de células, tudo isso. E outro mês a gente faz de UTI. Então, a gente pega um UTI geral, para a gente ter conhecimento, já que a nossa prática na rotina vai ter muita UTI. Nossos pacientes fazem o pós-operatório na UTI, tem complicações que são típicas de UTI, pneumonia relacionada à ventilação mecânica, rolha, úlceras de pressão, tudo isso, pega Covid também na UTI. Então, os nossos pacientes, ele tem um pós-operatório, sempre que se faz uma craniotomia, o paciente vai para a UTI no pós-operatório, de uma forma geral. Então, a gente tem que ter esse conhecimento básico de UTI. Então, a gente fica um mês também no R1 na UTI. Então, são 6 meses de neurologia, um mês de líquor, um mês de UTI, depois tira férias. Ah, Caio, mas nesse período eu não vejo neurocirurgia. Então, lógico que vê. A gente é obrigado a dar um plantão semanal noturno pela neurocirurgia, no pronto-socorro. Então, toda semana você tem um plantão noturno no pronto-socorro pela neurocirurgia. E um final de semana sim, um final de semana não. Você trabalha a cada 15 dias no final de semana, dando cobertura na enfermaria, na UTI, na pediatria, junto com o seu R+. Então, sempre vai ter o R1 com o R3, geralmente, ou o R1 com o R4, passando o final de semana visita na UTI, na enfermaria, depois na UTI, depois na pediatria, na UTI neonato, se tiver, na GO, que às vezes pode ter, pacientes que estão lá internados, e você vai ter esse contato com a neurocirurgia, tanto nas cirurgias do pronto-socorro, como nas cirurgias de urgência que ocorrem no final de semana. Então, o R1 é basicamente isso, varia um pouco de serviço para serviço, mas a grande média, de uma forma geral, tem essa prática de enfermaria, neurocirurgia nos finais de semana, tem o pronto-socorro no meio da semana, tem o suporte ao R2, o suporte ao R2 que está na enfermaria, às vezes quando termina o seu serviço de neurologia, às vezes passa a manhã na neurologia ou amanhã e tarde, terminou a neurologia, vai para a enfermaria de neurocirurgia ajudar o R2 que está sofrendo lá, tocando na enfermaria. Exatamente. É sempre pensar nessa reciprocidade aí, cara, porque é ruim mesmo. O cara que tá no R2 vai estar se ferrando. Se o R1 não tiver nem aí, cara, o R2 vai se ferrar e não vai ter ninguém para ajudar ele, entendeu? Então é complicado. E assim, aqui a gente, até o R4 ainda passa no final de semana. Mas tem lugares que quem toca o final de semana é R1 e R2. Então, se o R1 e R2 os caras não se ajudarem, esquece. O serviço não vai para frente, não. Final de semana sai todo zoado, todos os pacientes acabam ficando ruim no final de semana, e durante a semana a galera tem que consertar. Então, esse sentimento de reciprocidade aí entre os residentes é um bagulho que é fundamental, né? Para você acabar se ajudando, todo mundo se ajudando, para que o serviço flua, né? Porque depois, senão, se você se ferra aqui embaixo, cara, o R4 vai se ferrar lá em cima. Se você faz alguma coisa aqui embaixo, o R5 não vai operar. Então, tudo isso tem que esse sentimento de reciprocidade tem que existir para que funcione também. E, cara, o R1, mais ou menos isso. E no finalzinho do R1, você começa já a roubar as funções do R2, né? Ir pegando as funções do R2. E aí, Caião, já comentando as cirurgias do R1, né? Que foi uma das que mais perguntaram. Tem cirurgia para cada ano? Vamos falar de cada ano, quais cirurgias são. Isso varia de serviço para serviço, mas na grande maioria das vezes, quais são as cirurgias do R1? São as cirurgias do trauma, de uma forma geral. Então, muitos lugares o R1 dá plantão ele sozinho, como residente, com algum staff. Então, as cirurgias de trauma, de uma forma geral, vai entrar o R1 e o staff. Então, e o lugar que tem o R1 com R+, como lá no nosso serviço, também o R1 geralmente é que a gente manda conduzir a cirurgia assim que ele vai ter na experiência. São as cirurgias de trauma, de uma forma geral, drenagem de hematoma, passagem de DVE na urgência, drenagem subdural, tudo isso são cirurgias de debridamento. As cirurgias relacionadas ao trauma são cirurgias relacionadas a todos os R's, principalmente ao R1 e ao R3. E de eletivas, quais são as cirurgias do R1? Isso varia de serviço para serviço. No nosso serviço, as infecções de ferida, então todo debridamento, limpeza de ferida, são as cirurgias do R1. E a partir do momento que o R1 vai ficando mais maduro, vai evoluindo mais na transição do R1 para o R2, aí ele já começa a ganhar já as cirurgias que ele vai ter mais contato com a enfermaria. Aí ele já começa a fazer uma DVE, uma drenagem de hematoma subdural, uma colocação de uma PIC. Então, essas cirurgias a gente vai falar mais, mas são as cirurgias que o R1, no final do R1, ele já está apto de fazer.
drenagem do hematoma, cirurgias relacionadas ao trauma, colocação de OPIC, colocação do NVE, drenagem do hematoma subdural. Então, no final do R1, geralmente todos os serviços, essas são as principais cirurgias que o R1 ele vai estar apto a fazer. Exato. E sempre assim, perguntar, mas faz sozinho a cirurgia? Cara, sempre você vai ter alguém junto contigo, né? Fazer sozinho a cirurgia e mais pra frente, aí sim, você acaba fazendo, mas o que a gente diz, a cirurgia do R1, o R1 é o cara que é o cara principal da cirurgia. Então ele tá lá, o R2 vai estar lá, o R3 vai estar lá, o R4, sei lá, até o R5, mas vai estar auxiliando o R1. Então, ó, você que vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. E aí você vai conduzindo. E isso vai sendo de serviço para serviço, como o Caio disse, não tem uma regra, né? Não tem, por exemplo, perguntar, no livro da SBN tem qual é a cirurgia de cada um? Não tem, cara. Então, assim, de serviço para serviço isso varia. Tanto, algum tempo atrás a gente até se sentou para conversar sobre isso, né? Falou assim, pô, como colocar direitinho no papel qual a cirurgia de cada ano, para que a gente faça direitinho, cada um faça a sua, tenha essa troca, quando que cada um vai começar a fazer coisas novas. Então, isso é mais ou menos assim. Respondendo algumas perguntas que mandarei. Carga horária do residente. Oficialmente são 60 horas semanais. Então, se você pegar aí 5 dias na semana, são 12 horas por dia. Mas, na prática, o R1, o R2, o R3, até o R3, tem uma carga horária em torno de 80 a 100 horas semanais. Lógico que isso não é divulgado, nem pode ser divulgado, assim, às vezes é feito vista grossa até pelos próprios residentes, porque a gente acaba entendendo que a especialidade cirúrgica ele exige um pouco mais da própria especialidade. Não é nem o serviço, às vezes, que exige mais de vocês. Lógico que tem serviços que eles, eu acho que são... exigem uma forma desumana, e às vezes isso é denunciado, às vezes até fiscalizado pela própria SBN, mas de uma forma geral, os serviços que são cirúrgicos, isso inclui neurocirurgia, ortopedia, cirurgia geral, são serviços que exigem um pouco mais do residente, eu acho que faz parte da formação. Talvez isso devesse ser mais valorizado em termos de dinheiro, vamos dizer assim, em termos de remuneração. Mas em termos de carga horária, eu acho que é necessário, por um período até desse aprendizado, você está sob estresse de uma carga horária aumentada, de responsabilidade para a sua formação, ser realmente competente é algo que você se propõe fazer, que é uma especialidade cirúrgica, que é uma especialidade que lida com urgência, lida com cirurgia de madrugada, lida com vida. Então, isso faz parte da formação. Mas oficialmente são 60 horas semanais. Não, já fizeram até umas contas aí, que se você fizer 60 horas semanais aí, provavelmente vai chegar a hora que vai ter o ponto mais top de uma cirurgia aí, sei lá, tem uma cirurgia de aneurisma. Você vai estar clipando aneurisma, o seu chefe vai falar assim, não, acabou suas 60 horas, pode ir para casa descansar, você não vai clipar esse aneurisma aqui não. Então, assim, se você for cumprir a regra, cara, você não vai aprender, você não vai aprender o que você precisa aprender. Tem dia que você vai precisar voltar no hospital 2 horas da manhã, tem dia que você vai precisar estar descansando na sua casa e vai ter que sair, então não tem jeito. Tem dia que você vai sair um pouco mais cedo, tem dia que você vai sair um pouco mais tarde, mas o ideal é você acabar sua rotina. Você fazer tudo o que você tem para fazer no hospital, não deixar nenhuma pendência. Se você deixar a pendência, você vai ter que voltar, você vai se ferrar, você vai ficar até meia-noite, até de madrugada, até você resolver tudo que tem para resolver. Então, o foco aí é organização. Né? É isso aí. Então, mais pergunta aqui do R1. Quantos R1 são aceitos por ano no seu hospital? No nosso hospital é um R1 por ano, uma residente por ano. Então, isso também foi um dos motivos que me fez escolher o hospital também. Acho que talvez seja isso. Porque, como a gente tem cirurgia todo dia, cirurgia eletiva, o residente não disputa cirurgia com o seu R igual. Então, é um dos lados, um lado positivo que tem o nosso serviço, que é ser um residente por ano. O lado negativo, que assim como você tem o benefício de operar mais, de ter mais cirurgias, você tem o lado negativo de ter muito mais trabalho. Então, você não consegue dividir seu trabalho, a responsabilidade daquele ano é sua. Então, se você tem responsabilidade de enfermaria, se você tem responsabilidade de fazer uma reunião científica, se você tem alguma responsabilidade, você não consegue dividir aquilo. E você é o último naquela linha. Então, você tem que resolver o problema e não tem como delegar aquela função. Então, assim como todo bônus tem seu ônus, mas, de uma forma geral, eu acho muito válida a residência que tem ou poucos residentes, ou se tiver muito residente, que realmente tenha um serviço que abarque essa quantidade de residentes e que eles operem o suficiente para se formar um bom cirurgião. Exatamente. Se você tivesse tirando um serviço aí que tem 2 residentes, mas não opera tanto, não adianta muita coisa. Tá? E outra coisa, uma pergunta mais perguntada aí também, né, dos top 10 aí.
Se dá no R1, no R2, para dar plantão toda semana, aí dá para viver com a bolsa, com os plantões, como que funciona, né? Cara, dá pra você dar plantão tranquilo. Como eu sempre falo, você quer dar plantão, você vai dar plantão. Mas você tem que assumir a consequência de que no dia seguinte você tem que estar lá às 7 horas da manhã e seguir o seu plano e fazer todas as suas funções. Se você garantir isso, cara, isso que é tudo certo. Você pode dar quantos plantões você quiser na semana. Então você tem que estar com É. suas E funções assim, terminadas e acabou. cada serviço é um serviço, mas eu sempre digo o seguinte: todo serviço, por pior que ele seja, você vai ter no mínimo de 2 a 4 dias por mês livres. Então, o pior serviço que seja, você vai ter no mês de 2 a 4 dias livres. Então, a Exato. questão é, se você tiver alguém que possa lhe ajudar em termos financeiros, é muito melhor você pegar esses 2 a 4 dias que você vai ter livres no mês, que só vão ser esses dias, e descansar. Mas às vezes a necessidade fala mais alto. Então, se você não tiver ninguém que lhe ajude financeiramente, você vai ter que utilizar esses 2 a 4 dias livres por mês para dar plantão e trabalhar. Então, dá para dar plantão? Exato. Dá. Mas aí você vai sacrificar seu momento de lazer. Até quando isso é bom para a sua sanidade mental, porque já vai estar na rotina de desgaste da residência, é difícil dizer. Mas é o que eu digo, cara, necessidade faz a pessoa. Então, tem gente que eu conheço que trabalha todo dia, faz 3 anos, dá plantão todo dia e tem a necessidade, mas já se adaptou a esse estilo de vida. Tem gente que eu conheço que não consegue dar um plantão, dar 2 plantões por semana. Então, na verdade, é a necessidade que vai fazer, vai falar mais alto. Mas que dá para dar plantão, desde o R1 até o R5, dá. Vai ficar Com mais certeza. fácil ao longo dos anos? Vai. Eu acho que o R1 geralmente é mais tranquilo ou mais pesado, dependendo do serviço. O R2 geralmente é um ano mais pesado. E a partir do R3 já começa a ficar mais tranquilo para dar plantão. Mas sempre sabendo que você vai estar sacrificando momentos que você poderia estar descansando da rotina pesada. Mas é a necessidade que vai dizer se você vai conseguir fazer ou não. É. E aí, Caio, passando pro R2, bicho, aí a questão é o seguinte, o R2 vai ser o pior ano da sua residência. Pode ser que em alguns lugares seja o R1, mas mesmo que seja o R1 de carga horária pior, eu ainda falo que o R2 é pior. Por quê? Porque Porque o o R2 R2 tem você responsabilidade. é um R1 com responsabilidade. Exatamente. Então, no R1 você tem a desculpa de falar, porra, eu não sabia. No R2 você não tem, cara. No R2 não pode vacilar. Você tem que estar lá e o serviço depende de você. Depende de você fazer o pré-operatório do seu paciente, depende de você se o paciente vai ficar bem no pós-operatório. Se ele complicar de qualquer jeito na enfermaria, você que vai ter que dar um jeito de melhorar ele. Então, seu chefe foi lá, fez uma puta cirurgia da hora. Não sei quantas horas de cirurgia, a cirurgia foi top. E o cara morreu numa pneumonia na enfermaria porque você não conseguiu tratar essa pneumonia bem, ou você vacilou, não checou o exame do cara no dia seguinte, não viu que isso estava começando, não introduziu um antibiótico logo. A culpa é sua. Então o cara vai falar, pô, foi você que não conduziu a pneumonia dele bem. Foi você que não ferrou minha cirurgia. Tá? Tudo bem, ninguém vai falar isso para você, mas esse é o sentimento que você vai ter. Então essa é a responsabilidade que você tem que ter com o seu paciente. Então, Eu acho tudo que antes e depois é seu. o significado do R2 é a responsabilidade. Eu acho que você ganha uma responsabilidade muito grande de várias vidas, vários pós-operatórios, vários pré-operatórios, vários pacientes que estão crônicos, que você tem que tratar de parte clínica. E eu acho que é o ano que você ganha a responsabilidade. Então, o R2, para mim, foi o ano mais difícil da minha vida. E eu acho que, se você perguntar para todo neurocirurgião, ele vai dizer que realmente foi o ano mais difícil da vida dele. Eu faço essa pergunta para todos os neurocirurgiões que eu conheço e todos falam que o R2 realmente foi o ano mais difícil, porque é um ano realmente que você ganha uma responsabilidade muito grande, você já não é tão imaturo como o R1, você já tem um conhecimento de um ano da especialidade, você ganha uma responsabilidade em termos de vida dos pacientes, de enfermaria, de você conduzir a enfermaria e você já começa a ganhar mais responsabilidade em termos de cirurgias também. Você começa a ter mais participação fazendo DVP, que aí ele vai falar um pouco mais das cirurgias do R2, mas é um ano que realmente para mim foi o ano mais difícil da minha vida, mas também foi o ano que eu talvez ganhei mais conhecimento em pouco tempo, e eu mais ganhei o que eu gosto de falar, que Serginho vai concordar comigo, que é o senso de responsabilidade. Exato. Você começar a ganhar consciência da responsabilidade que você tem, e quando você começa a ganhar consciência dessa responsabilidade, que às vezes você é a última pessoa a checar um exame, até a responsabilidade daquilo, você vai se tornando um médico melhor em vários sentidos.
de se comprometer, de querer realmente fazer o melhor, de realmente se importar com detalhes na cirurgia para não infeccionar, porque você já viu como é que é uma infecção na enfermaria. Então, esses detalhes de sempre aprimorar, e a gente sempre está buscando aprimorar essa questão de infecção, de detalhes de estética e cirurgia, porque a gente vê na enfermaria como é o pós-operatório. Porque às vezes muitos cirurgiões, de uma forma geral, não tem uma atenção maior pelo pós-operatório, que é quando você vê sua marca no corpo do paciente, sua assinatura, sua cirurgia. Se aquilo infeccionar, se aquilo deixar uma cicatriz feia, às vezes é um descuido seu, né? Não, nem muitas vezes depende de você, lógico que depende de vários fatores, mas pode ser um descuido seu que poderia ser evitado. E você tem sempre que estar se policiando para dar seu melhor. Você acaba dando o melhor para o paciente, você acaba querendo aprender mais, estudar mais. Então, todo esse senso você ganha na R2 da enfermaria, porque você está todo dia passando visita em todos os pacientes que estão internados. Esse é o principal, cara. Do R2, o principal aprendizado, não vou nem falar que era no R1, que nem eu falei que é semiologia, é neuroanatomia. Não, cara, no R2 o principal aprendizado é você pegar esse senso de responsabilidade, é você saber que, beleza, você está ali, você vai estudar. Mas nesse momento você vai ter que colocar o seu paciente na frente do seu estudo. Então você vai colocar tudo que para você naquele momento vai ser o seu paciente. Um cara falou, pô, tem que saber que você é o último da linha. Então, cara, se não for você, ninguém mais vai. Então, é a questão, o paciente está zoado, está ruim, ele precisa de alguém. Não tem alguém, ele precisa de você. Então, é você que está ali e você que vai resolver. Às vezes não tem o R mais para te ajudar nesse momento e ali na enfermaria é sua. É como se você fosse o médico daqueles doentes. Tá? É como se você fosse o neurocirurgião dali. Tá? Não tem o seu chefe, não, é você. Tá? Então, o paciente fala assim, quem é seu médico? É o Dr. César, é o Dr. Caio, quem está ali contigo. Tá? Então, o R2, o principal é isso. E as cirurgias, basicamente, são as mesmas do R1. Tá? Os traumas, você acaba fazendo partes mais fundamentais dos traumas. Por exemplo, um hematoma subdural, na hora de abrir a dura mater, quem que vai abrir? O R1 ou o R2? O R2. Na hora ali de drenar o hematoma por completo e tal, mexer no parênquima e tudo mais, vai ser também o R2. Então, assim, quando começa a chegar nas partes mais delicadas da cirurgia do trauma, o R2 assume. E também começa a aplicar mais um pouco do que aprendeu. Por exemplo, o R1 fazia DVE pra caramba. No R2, o R1 começa a fazer DVP, que já é um pouquinho mais complexo. Começa aí e ter esse senso de, que nem o Caio falou, da cirurgia. E você saber, pô, deixa eu fazer assim agora na cirurgia, para depois na enfermaria o paciente ficar de tal jeito. Ou então, para não acontecer infecção assim, porque eu vi daquela outra vez uma puta infecção normal de um paciente. Então, você começa a prestar atenção em pequenos detalhes e geralmente o que acontece? O R2 vai começar a fechar a cirurgia. Tá? Se você consegue terminar todas as suas funções subir para o centro cirúrgico, perfeito. Essa é a maior correria do R2, que você quer terminar logo para você subir logo para o centro cirúrgico. A maior agonia é você ter um monte de coisa para fazer na enfermaria e não poder subir no centro cirúrgico. Mas quando você pode subir, aproveita cada oportunidade, cara. Que nem se os caras falam para você, não, você vai entrar só para fechar a pele. Cara, entra só para fechar a pele. Você vai treinar a dar um ponto, você vai aprimorar o seu ponto, você vai ver como que o seu ponto ficou lá embaixo. Pô, esse ponto meu não ficou legal. Ou então, pô, a cicatriz do cara ficou ruim por causa desse ponto que eu dei nesse momento aqui. Então, você vai lembrar e isso vai te ajudar. Então, não é, vou entrar só para fechar a pele. Não, pô, para entrar de qualquer jeito, você vai operar. Você tá ali para operar, você vai operar. Às vezes você não vai conseguir nem entrar na cirurgia de tanta coisa que tem para fazer na enfermaria, no R2. Então, o R2, se você conseguir resolver tudo, você opera. Se não, talvez isso não seja o principal para você nesse momento. Tá? Vai Então, ter que aí, operar. resumindo, R2 é responsável pela enfermaria de neurocirurgia, é responsável por realizar o pré-operatório, solicitar os exames, fazer a admissão do paciente, é responsável por preparar o paciente para a cirurgia, então colocar o jejum, solicitar uma reserva de sangue, suspender a profilaxia para tromboembolismo pulmonar e tromboembolismo venoso. Então, tudo isso é checar os exames laboratoriais, imprimir os exames, se precisar esses exames impressos na hora da cirurgia. Então, tudo isso é responsabilidade do R2. Operou, pós-operatório, responsabilidade também do R2. Então, retirar adreno, acompanhar a ferida operatória, realizar os papéis da alta, testado, receitas, tudo isso é responsabilidade do R2. Além disso, alguns serviços, o R2 também é responsável por preparar as reuniões dos casos, da discussão de casos da enfermaria. Alguns serviços é o R3, alguns serviços é o próprio R2. Então, ele prepara alguns casos que estão internados na enfermaria para serem apresentados
nas reuniões semanais de Exato. discussão dos casos. Então, tudo isso são atribuições do R2. Alguns serviços dividem, então o nosso serviço ele divide. O R2 ele prepara as histórias, que é colher o exame físico, o exame neurológico, a história do paciente, e o R3 prepara a reunião em termos práticos de slide, selecionar os exames. Alguns serviços é só o R2 que faz Exato. isso, alguns serviços é só o R3 que faz isso. Mas o R2 basicamente é responsável pela enfermaria. Em termos de conhecimento, é toda a semiologia e está bem afiado na parte de semiologia e exame neurológico. Na parte ele começa a desenvolver um pouco mais da neuroimagem, porque todo dia ele vai ter contato com a imagem dos pacientes que vão chegar novos, vão chegar pacientes com tumor, ele já vai começar a despertar aquele desejo, pô, que tumor é esse? Como é que eu sei pela imagem? Começa a estudar um pouco de Exato. espectroscopia, começa a evoluir um pouco mais na neurocirurgia. E é um momento O também que ele R2 é começa a o... estudar a mais a prática da neurocirurgia. Então, ele vê um caso interessante, ele já vai pesquisar esse caso, ele começa a ter esse contato mais com a neurocirurgia em si, começa a despertar aquele desejo de por que ele quis aquilo. Então, para mim, apesar de ser um ano mais difícil, eu vi que aquelas doenças eram as doenças que realmente eu gostava de estudar e gostava de tratar os pacientes. E você viu o resultado do que realmente funciona, você vai ver nas outras pessoas operarem. Então, isso você vai formando um pouco do seu perfil de cirurgião de forma geral. Exatamente, é o grande divisor de águas, né? Como você falou, na parte de imagem, cara, você vai começar a ver a imagem todo dia. Quando vai chegar na enfermaria, vão perguntar para você, ah, chegou um caso novo? Você tem que ter visto a imagem para ver esse caso novo. É a hora que você aprimora todo aquele seu conhecimento de tomografia de crânio. É a hora que você aprimora todo aquele seu conhecimento de exame neurológico e tudo mais, para você passar para o seu R+, ó, eu vi o paciente que ele tem isso de clínica, tem isso de história, e a tomografia dele tem isso. E você saber que a tomografia dele bate com o que você falou da história, você saber tudo isso. Então, isso é muito importante quando você está no R2, você não errar. Por exemplo, você pegar lá, tem um caso, um paciente assim, assim, assado, ele está com déficit assim, assim, assado, aí você mostra para a tomografia, não tem nada a ver com o que você falou da história. Então, você tem que saber que aquilo está congruente ou não. Você tem que entender isso daí. E fizeram uma pergunta aqui muito interessante, cara, até duas, né? Como lidar com perdas no R2, ou seja, usar que você é o ponto de saída e a linha de frente, e como que você vai passar por, como você está começando os procedimentos aí, se você passar mal os procedimentos, né? Cara, primeiro, passar mal nos procedimentos, não tem estresse, tá? O Ryan, que é o nosso R5 aí agora, ele diz pra gente várias vezes, fala, cara, eu já passei mal numa cirurgia, pô, não consegui, desmaiei e tal, não sei o quê. Acontece, entendeu? E você vai se acostumando, isso não é, porra, eu passei mal, eu nunca vou poder operar na minha vida. Não, segue seu sonho aí. E a questão de perdas, cara, é muito difícil mesmo. É um negócio ruim pra caramba. E saber que talvez você tenha ali uma perda, você fica pensando, talvez não seja culpa sua, mas você sempre vai botar a culpa pra você, que é você que tá ali. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar na medicina aos poucos aí, e não tem jeito, tá? É ruim, mas a gente escolheu ser médico, então tem que aprender a lidar com isso. E não conseguir levar essa culpa pra você pra sempre, né, cara? E aí, outra pergunta, e aí, o que muda do R2 pro R3? Então, pro R3, o R3 ele já começa a ter mais contato com o centro cirúrgico. Então, R1, neurologia, R2, enfermaria, R3 começa a ter um contato com o centro cirúrgico. E no centro cirúrgico, ele começa a ficar responsável tanto pela abertura da pele, às vezes é o R2 que faz, mas o R3 começa a ter essa função de acesso. Então, resumindo, o R3 se chama acesso. Então, ele vai ter contato com o acesso à parte principal da cirurgia. Então, o que é o acesso à parte principal da cirurgia? É pele, subcutânea, musculatura, é osso. Então, e dura mata. Então, o R3 ele começa a fazer o acesso até a parte principal da cirurgia, se ele gera um aneurisma, um tumor, um tumor na coluna, uma dissectomia cervical. O R3 ele começa a ter mais esse contato com o acesso das cirurgias. Então ele faz a parte, ele começa a estudar um pouco das incisões da pele, quais são as incisões, porque a base tem que ser mais larga que o comprimento, quais são as incisões famosas de Cush, como é que faz uma incisão para pterional, o que é que tem que ser respeitado nas incisões, as vascularizações, a inervação, o que é que tem que ser respeitado para fazer uma incisão bem feita e como é que vai se decorrer o fechamento dessas incisões. Além disso, ele faz toda essa parte da dissecção de subcutânea, dissecção da musculatura, até chegar no osso. Chegou no osso, ele também começa a estudar as craniotomias.
Então a gente tem craniotomia pterional, craniotomia frontal, subfrontal, craniotomia retrossigmoide, craniotomia occipital, parietal, retromastóia, translabiríntica, transbasal. Então a gente tem vários tipos de craniotomias. Exatamente. E tudo é estudado no R3. E ele começa a fazer esse acesso. E depois da craniotomia, a abertura da dura mater, que é algo mais simples, respeitando os seios venosos, respeitando um pouco também a vascularização, respeitando também um pouco a sua craniotomia. Então, esse estudo do acesso e da prática do acesso se dá no R3. Exato. No R3 vai ser o cara que vai estar ali de retaguarda para todo mundo, dos R-, ou seja, o cara vai estar ali dando auxílio sempre no R2, dando auxílio para o R1 quando ele precisar. E depois, no fim, é a hora que ele vai estar entrando para o centro cirúrgico. Então, você que estava ali ferrado na enfermaria, sem conseguir subir para o centro cirúrgico para operar, vai chegar lá e vai começar a operar. Então, cara, é a melhor parte. É a hora que você fala, puta, agora eu estou no centro cirúrgico, eu vou começar a operar. Mas isso não te tira a responsabilidade das costas. Você vai ter muita responsabilidade ainda, mas você vai começar a fazer o que você gosta mais, o que você entrou na residência para fazer, que é operar. E aí, entra na parte das craniotomias. Cara, craniotomia é você aprender anatomia. É você saber que indo por tal lugar, você chega em tal lugar. Então, por onde que eu vou entrar? E aí você começa a ver, naquele exame de imagem que você analisou, pensando, pô, eu vou entrar em tal lugar, por tal ponto, que vai estar entre tal giro, tal sulco, para eu chegar em tal lesão. Então, é aí que você vai começar a juntar todo aquele seu conhecimento de anatomia fundamentada para você chegar na anatomia microcirúrgica. Então, você vai estar lá e fala assim, vou entrar assim, vou entrar assado para chegar em tal lugar. A hora que você faz um acesso e você chega no lugar que você queria, você fala, cara, olha aqui, ó, perfeito, porra, deu certo, a anatomia é perfeita. Cara, semana passada a gente fez um puta acesso lá, suboccipital lateral, onde a gente marcou na anatomia tudo certinho. E a gente, exatamente onde a gente entrou e viu certinho o seio lá, o seio transverso, o seio sigmoide, a junção do seio transverso com o sigmoide ali na altura do astério. Então, cara, a gente olhou, fez a anatomia, marcou, e quem faz isso é o R3. Você vai falar assim, o R4 vai falar para você, pô, o que você vai marcar aqui? Qual que é o ponto que você vai marcar? Você fala, esse, que você já estudou. Na hora que você estudou, você sabe uma coisa. Agora, na hora que você vê aquilo ali acontecendo, você faz o acesso, cara, aquilo ali dá vontade de vibrar. Tá? Você fala, caralho, ó, tá aqui, ó. Puta, entrei aqui e achei o que eu queria. Então, pô, é essa sensação, é isso que você vai ter que ver no R3. Tudo que você estava na teoria até então, você vai jogar para sua cirurgia. É a hora que você vai meio que ter a sua sensação melhor de todas as residências, né? De operar. Então, e a cirurgia, o R3, como o Caio disse, como o Caio estava dizendo, é o acesso. Principalmente o acesso. A hora que você começa a fazer acesso, tanto de cervical, tanto de coluna lombar, tanto de tudo aí, de crânio, para chegar na sua lesão. Então, sempre o acesso do R3. Isso aí. Indo para R4, o R4 foi o ano que eu terminei esse ano. Então, ele é R4, ele já é responsável pelo tempo principal de algumas cirurgias. Então, em alguns serviços, o R4 é que ele é responsável pela coluna. Então, é no R4 que ele começa a operar hernia de disco, começa a fazer artrodese cervical, lombar. Alguns serviços começam no R3, como o nosso, algumas cirurgias, mas na grande maioria das vezes, o R4 ele é responsável pelas cirurgias de coluna. Então, a grande maioria das cirurgias de coluna é R4, assim como algumas cirurgias do tempo principal. Então, no nosso serviço, o R4 ele é responsável por alguns tipos de aneurisma, como aneurisma comunicante posterior, aneurisma de cerebral média, tumores corticais. Então, todos os tumores corticais são alguma responsabilidade do R4. Acessos mais difíceis, como acesso para hipófise, o R4 também é que é responsável. Cirurgias de coluna cervical, via anterior, via posterior, também é o R4. Então, todas as cirurgias, em alguns serviços, o R4 já é o cirurgião principal dessas cirurgias. E o R4 ele já começa a dar um papel mais de supervisão nos outros residentes. Então, como ele já tem um pouco de autonomia em termos cirúrgicas, de cirurgia, ele já começa a também dar um pouco mais de autonomia para os residentes que estão abaixo dele, porque ele já se sente um pouco mais seguro, né, das cirurgias e até para ensinar também os residentes que estão abaixo. Então, o R4 é basicamente isso e é algo bem mais cirúrgico do que o primeiro ano, que é quase totalmente cirúrgico. Alguns lugares têm responsabilidade pela UTI, outras nem isso mais, outros lugares têm que dar um plantão semanal e a cobertura de final de semana a cada 15 dias. Outros lugares, o R4 já não dá nenhum tipo de plantão.
Então, Exato. já tem um pouco dessa variação. Na grande maioria dos lugares, o R4 ele já não tem mais obrigação de plantão, mas em alguns serviços como o nosso, ele tem a mesma obrigação de plantão, assim como o R1. Então, serviços que tem um residente, geralmente as obrigações elas continuam até níveis mais altos da residência. Por exemplo, o R4 ele tem a mesma obrigação no nosso serviço que o R1 em termos de carga horária de final de semana e plantão. Então, talvez no final de semana o papel dele seja menor em termos de papel, de realizar o papel, mas ele está ali de sobreaviso, se tiver cirurgia. Então, por quê? Muito disso porque só tem um residente por ano. Então, como não tem ninguém para dar suporte aos R- no final de semana, não tem como ele compartilhar essa responsabilidade. Como é um residente por ano, ele tem que estar trabalhando igual o residente que vai trabalhar abaixo dele. Então, como a gente falou antes, tem um bônus e tem um ônus. Residência, às vezes, que tem Exato. mais residentes, o lado bom é que nos finais de semana e nos plantões noturnos, eles acabam se livrando mais cedo disso, dessa responsabilidade. Às vezes até trabalham mais no R1 e no R2, mas acabam se livrando mais cedo dessa responsabilidade. Mas o R4 é basicamente isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Zezinho? Exato. Não, e estão perguntando só como que é a característica de, não de responsabilidade, mas de supervisionar. O R2 supervisiona o R2, supervisiona o R1, o R3 supervisiona o R2, Sempre o R mais supervisiona, supervisa o R supervisiona. menos. Sempre tem essa supervisão. Lógico que quanto Exatamente. maior o R, maior o grau de responsabilidade de supervisão, vamos dizer assim. Mas sempre o R mais supervisiona o R menos. E para ser sincero, na grande maioria das residências, você aprende muito mais com o seu R mais do que com o chefe. Então, o seu R Exato. mais vai lhe ensinar muito mais coisa do que os próprios chefes, porque é Já, ele que vai estar com contato direto com você ali na enfermaria, na cirurgia, orientando, já até ensinando como respondendo faz. a pergunta do cara aqui, ó, e os preceptores demonstram vontade de ensinar? Eles demonstram, cara, mas é como o Caio disse, você vai aprender talvez mais com o seu R mais do que com o seu chefe. Então, cara, é o cara que vai te ensinar ali passo a passo, que vai ter vontade de te ensinar, realmente tem que ser o seu R+. O seu chefe vai te ensinar pra caramba, mas o seu R+, é o que vai te ensinar tudo, passo a passo do que você tem que fazer, do que tem que acontecer ali. Então, assim, o que eu sempre falo é assim, o R1 e o R2 vai ser os caras que vão ser menos cobrados, assim, por outras pessoas, pelos chefes, vamos dizer assim, né? Mas não por si só, não pelo R+, ou R-, mas pelo chefe. Porque se o R2 errar, quem que vai ser cobrado? O R3. Assim, pô, por que você não viu isso aí antes do paciente vir para a cirurgia? Então, o Então, ó, R3 vai ser cobrado por um erro do R2. E assim por diante. exatamente. Antes de falar do R5, vou fazer uma pausa aqui na live. A gente está com 130 pessoas ao vivo desde o começo, já chegamos até 170 pessoas. Para falar o seguinte, eu queria que quem está na live e quer fazer neurocirurgia ou pensa em fazer neurocirurgia, manda um murrinho aí, manda um coraçãozinho, que a gente vai falar um pouco aqui do que a gente vai vir por lançar para quem quer fazer neurocirurgia, ou então quem está fazendo as provas de neurocirurgia esse ano, ou quem é R1 de neurocirurgia vai para o R2. Pessoal que está assistindo a live, é esse público, manda um murrinho aí, porque em fevereiro a gente vai lançar uma revolução no ensino da neurocirurgia até hoje, para quem Exato. quer neurocirurgia, que é um curso completo, é um treinamento completo para o R0 de neurocirurgia. E a gente vai fazer uma semana desse treinamento voltado para quem quer fazer neurocirurgia. Então, a gente vai fazer algo que nunca foi feito antes. A gente vai fazer uma live, e eu já vou adiantar um pouco aí como é que vai ser, de uma grande dificuldade de todo mundo, do exame neurológico. Então, dentro dessa série de lives do treinamento, a gente vai fazer uma live com a GoPro na cabeça, mostrando realmente como é que se faz o exame neurológico em primeira pessoa. Então, realmente, o que é que você precisa Exatamente. fazer, o que é que você precisa entender para fazer o exame neurológico. Além disso, além dessa live, nesse treinamento para quem quer fazer neurocirurgia, que é algo inédito, a gente vai ter mais o que, Cezinha? Fala aí. Cara, a gente ainda vai fazer, nessas lives, a gente vai mostrar para vocês algumas coisas, mas a próxima live de segunda-feira que vem vai ser exatamente sobre isso que o cara estava falando. O que que eu faço agora? Passei na residência. E aí? O que que eu estudo? O que que eu devo fazer? E como que vai ser minha vida daqui até eu entrar na residência, tá? Ou então, se você quer se preparar antes, na verdade você deve se preparar antes, não só aí quando bater água na bunda, né? Mas
como que eu faço essa preparação? Como que eu vou chegar na residência? Não vou chegar cru na residência, eu não quero chegar cru na residência. Então, a nossa visão daqui para frente é fazer isso, é pegar na mão de vocês, levar você até a residência e falar assim, você vai chegar aqui sendo um puta do R1, tá? Mostrando, então, já semana que vem, inclusive a gente já vai começar a disponibilizar um roteiro para vocês top, logo depois dessa live. Então, eu quero todo mundo na live, quem tiver na live vai estar com a gente, vai ganhar um presente, aí uma surpresa top, gratuito para vocês aí, totalmente free, para vocês curtirem e já começar essa revolução para vocês entenderem o exame neurológico, tá? Então, Porque semana que vem a gente vai ter a nossa próxima live que vai falar um pouquinho disso daí. é o Tá? seguinte, pessoal. Quando eu fazia medicina, eu acho que quando vocês iam fazer medicina, uma grande dificuldade que a gente tinha era ter acesso à neurocirurgia. Neurocirurgia é uma especialidade que tem poucos profissionais e às vezes tem poucos profissionais que estão, sei lá, disponíveis para ensinar, para lhe dar acesso a uma cirurgia, para lhe dar acesso a um conhecimento. Então, a neurocirurgia, para quem gosta de neurocirurgia, a gente está abrindo uma possibilidade de um treinamento para realmente você ter contato com... Hoje a gente está falando da residência, então a gente já falou do R1, do R2, como é que funciona, do R3, do R4. Para você ter noção, quando eu fui fazer residência, ninguém chegou para me dizer isso. E eu não conhecia nenhum residente de neurocirurgia. Então, eu não sabia. Eu descobri como é que funcionava a residência quando eu já estava na residência. Foi assim, meu R+, que me disse, ó, é assim o R1, o R2 é assim, o R3 é assim. Então, é muito difícil, às vezes, para quem quer neurocirurgia, às vezes quer neurocirurgia porque acha que é assim, porque vê uma vida assim de status, mas não sabe como é que é na prática, como é que é a realidade daquilo. Então, a gente está dizendo aqui a realidade da prática de plantão, tudo isso. Então, todo esse treinamento que a gente vai fazer, vai juntar junto com o conhecimento básico que um residente precisa fazer do exame neurológico, que a gente falou também na semana passada do currículo. Então, a gente falou da importância do currículo, tá salvo lá a live, para o que é que você precisa no seu currículo. Se você está no começo do curso, o que você precisa fazer para melhorar seu currículo. Se você já está no final, o porquê de você não se importar tanto com o currículo, se você já não construiu um currículo bom. Então, tudo isso a gente passou na última live. Então, todas essas lives a gente está fazendo realmente para vocês que querem fazer neurocirurgia e buscam como um apoio o SOS para te dar esse apoio, esse suporte na especialidade que não é tão divulgada, não tem cursinho para prova de título, é uma especialidade que é um pouco restrita, não tem tantos professores, não tem todos os professores dispostos. Então, o objetivo disso tudo é realmente fazer isso, e depois que a gente vai falar um pouco de como é que funciona o R5 para finalizar a live de hoje. Exatamente. Como a gente disse, Canhão, é pegar na mão de todo mundo que está aqui, ó, todo mundo que mandou murrinho aqui, que não foi pouca gente, bicho, e levar até o primeiro dia da sua residência. Pra você chegar lá e ser um puto R1. Perguntar, eu tenho que saber alguma coisa, eu tenho que saber neurologia, eu tenho que saber neurocirurgia. Cara, você ter que saber é um termo muito pesado, mas se você souber, você vai ser o cara lá na residência, você vai ser diferenciado total. Então, assim, é algo que não depende só de você, eu tenho que saber ou não tenho que saber. Tem que saber, ninguém tem que saber nada, mas querer saber é outra coisa. Então, se você quer saber, se você corre atrás do que você quer, com certeza você vai ser diferenciado perto de qualquer outro que estiver junto contigo. Exato. Então, só respondendo a alguma pergunta, se tem férias na neurocirurgia, toda residência tem uma férias de um mês por ano. Então, não vi nenhuma residência desobedecer isso, da mais rígida que tem. Toda residência obedece isso de ter férias um mês por ano. Exato. E aí, para finalizar, Canhão, R5, né? O R5 é o chefe do serviço, né, cara? É o cara que manda ali. Em alguns lugares tem até esse quesito aí, onde o R5 realmente é o chefe. Ele faz como se fosse um chefe do serviço. Tudo que acontece passa por ele e ele tem liberdades para tomar condutas antes do chefe tomar essa conduta. Depois, talvez a conduta não seja a mesma do chefe e tudo mais, depois isso é resolvido. Mas ele tem essa liberdade sim, então assim, em maioria dos serviços é dada essa liberdade para o R5 para que ele já se acostume com essa rotina. Assim, pô, eu vou ser neurocirurgião, tenho que me acostumar a partir de agora. Tá? Exato. E o R5 é o cara que escolhe o que ele vai operar, né? Quem decide quem vai operar é o R5. Então, o cara, o R5 nunca operou a cirurgia tal, é ele que vai fazer aquela cirurgia. Tá? Então, o R5 é o ano que realmente ele é responsável por tudo, ele é responsável pelas cirurgias mais elaboradas, vamos dizer assim, cirurgias de base de crânio, cirurgias de fossa posterior, cirurgias de aneurismas, de uma forma geral, tudo é responsabilidade, malformação arteriovenosa,
tudo isso é responsabilidade do R5, cirurgia de coluna mais que tem um nível de complexidade maior. Então, tudo isso é responsabilidade do R5. Além disso, o R5 é responsável por toda a residência, ele está no último ano. Então, ele é responsável por auxiliar os R- em todos os aspectos. Então, ele é responsável desde o R1 até o R4, porque ele é o último da cadeia da residência. E ele tem que dar o suporte tanto teórico como, vamos dizer assim, de realmente professor, tutor, mentor dos R-, e ensinar o que é correto e, ao mesmo tempo, lapidar a sua formação. Ele passou 4 anos ali obtendo conhecimento tanto técnico em cirurgia como em teórico, e é o R5 que lapida a sua formação como neurocirurgião, porque depois dali ele já sai neurocirurgião formado. Então, é um ano que tem muita responsabilidade, talvez não é o ano que tem menos função em termos de papel, de fazer, de área ali, de evoluir, de prescrever, mas é o ano que tem mais responsabilidade de todos os anos. Então, Exato. É o ano que você supervisiona todo mundo. Então, o que acontece no hospital é responsabilidade sua. Não é responsabilidade que nem do R2, que é aquele lá da linha de frente, mas você está coordenando tudo. Então, se você não coordena direito, sai tudo errado. Então, a coordenação do serviço é parte de você. Decisões, condutas e tudo mais. Você é a peça-chave ali. Você é o peão da jogada. então, respondendo aí acho que é Gabriel, né? Queiroga Fred. É, o valor do plantão. Você não pode dar plantão como neurocirurgião até você Durante a terminar a residência. residência. Alguns lugares isso é feito vista grossa, mas a SBN proíbe você dar plantão como neurocirurgião até o fim da residência. Mas o valor do plantão do neurocirurgião não difere muito do clínico, varia aí de 800 a R$ 1.500 o valor do plantão 12 horas. E você tem a responsabilidade, geralmente você não divide horário, e geralmente é você e outro neurocirurgião de plantão. Se chegar uma cirurgia de madrugada, você tem que operar junto com outro neurocirurgião. Exato. Teve alguém que perguntou se você se vive só de plantão, uma pergunta lá atrás. O neurocirurgião ele pode trabalhar de plantão, pode trabalhar em uma equipe cirúrgica, então ele é responsável pela área da neurocirurgia de um hospital, então ele entra numa equipe, ou ele pode ter seu consultório, o paciente ir no seu consultório e ele solicitar as cirurgias. Dificilmente ele vai Exato. ter acesso a cirurgias de urgência nesse caso. Mas essas são as três grandes formas do neurocirurgião ter acesso à remuneração. Plantão, entrar numa equipe cirúrgica, já uma equipe consolidada, ou ter os seus consultórios e pedir as cirurgias. Pessoal, vi aí outro pessoal falando dos 3 pilares. Pessoal, 3 pilares, para quem não entendeu, é os 3 pilares do currículo, que eu falei lá na Currículo. live do currículo, e tem no módulo bônus lá do curso Módulo Psicopata. Então, eu sempre falei que para passar em neurocirurgia, para passar em qualquer residência, você precisa não só do conteúdo técnico, mas precisa se aperfeiçoar em todas as outras áreas que envolvem uma prova de residência, seja um planejamento estratégico, seja o ambiente de estudo, as técnicas de estudo, o currículo. Então, tudo isso, a forma de você estudar é tão importante quanto a inteligência emocional, quanto o próprio conteúdo técnico. E dentro desse módulo, que eu falei na live também do currículo, quem quiser ir lá só revisar, os 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, para você completar seu currículo, para você formar seu currículo, e você está com dúvida, eu já tenho 2 monitorias, eu faço mais uma monitoria ou me foco numa iniciação científica. Então, a live passada eu tiro todas essas dúvidas do currículo, que eu falo dos três Isso aí. pilares para você formar um bom currículo em medicina. Então, se você tem alguma dúvida, entra lá no SOS Neurocirurgia, tem um post lá no feed falando do currículo, mas é a live que a gente fez. Então, Vamos lá, galera. E, cara, basicamente a residência, o dia a dia, a rotina, é isso aí. Você só vai saber o seu dia a dia, na verdade, se você for conhecer o seu serviço, onde você passou, você for lá ver, vai ver como que é de cada lugar, cada um, como que funciona. Mas é basicamente isso. As cirurgias são basicamente essas. E, cara, agora, último recado da noite aí, Caio, é simplesmente para ninguém perder a live de semana que vem, que a gente tem a surpresa top para vocês aí que nunca souberam como organizar o seu exame neurológico. Então, fica ligado, a gente vai falar para vocês direitinho o que fazer agora que você passou na sua residência e vai entrar em neurocirurgia, ou que você quer se organizar para a sua residência, para você não chegar cru em neurocirurgia em lugar nenhum. Então, tudo que você não aprendeu na faculdade, a gente vai ensinar para você aqui. Então, fica ligado aí, a live vai ficar salva, a live de hoje, para quem perdeu, quiser dar uma revisada, mandar para alguém, clica aqui já no aviãozinho, manda para alguém. E eu acho que era isso aí. Semana que vem, 10 e 7, estamos de volta aí, né?
É isso aí. Segunda-feira, 10 e 7 da noite, estamos de volta. Pessoal, continuar acompanhando a neurocirurgia. Vamos postar aí alguns conteúdos de como é que funciona o R1, R2, R3, R4, R5 de forma resumida. Então, tudo que a gente falou na live de hoje, a gente vai resumir em conteúdos lá de imagem, vamos postar lá no Exatamente. feed para vocês. Então, continue Lá acompanhando, vai ter no também vídeos de SOS, pode ir cirurgia. lá que vocês vão ter todo o conteúdo, que a gente vai começar a postar direitinho algumas coisas para vocês. E ainda mais, a gente vai liberar, próxima semana a gente vai liberar um roteiro, vamos anunciar oficialmente, mas já para adiantar o pessoal que ficou até o final, um roteiro do exame neurológico para você se guiar até na sua residência, até na sua faculdade, você começar a fazer o exame neurológico nos pacientes. Então, isso é um treinamento que você Exatamente. vai ter, e você vai ter um roteiro gratuito para você começar a treinar a fazer o exame neurológico nos seus pacientes e começar a achar as alterações que são prováveis de achar dependendo da patologia. Então, você vai entender o que é uma alteração de tonicidade, uma alteração de força, uma alteração. Você vê um paciente que tem um estrabismo, você vai entender qual o nervo que está paralisado, qual o músculo que está paralisado, seguindo esse roteiro que a gente vai passar para vocês de forma gratuita. Então, a gente compilou tudo o que eu sabia de exame neurológico, isso a gente sabia, o que a gente via nos livros, de uma forma prática e direta e que tem uma aplicação clínica para você nunca mais precisar aprender por outro meio. Aprender o que é mais fácil, seguindo uma lógica. Então, tudo a gente vai disponibilizar para vocês de forma gratuita nesse roteiro que nos próximos dias. Exato, galera. Vamos que vamos. Quero todo mundo lá semana que vem com a gente. Desculpa os probleminhas aí no começo da live, mas acho que deu tudo certo. Todo mundo tá acompanhando pra gente aí. Isso aí, Beleza? valeu, Fazer. Boa noite. Valeu, falou, Canhão. Boa noite aí, abraço.